Fala pessoal, bem-vindos a mais uma de nossas análises. Sabe, o que realmente faz com que algumas pessoas alcancem resultados extraordinários, enquanto outras parecem que estão apenas sobrevivendo? Pois é, a resposta não tem absolutamente nada a ver com dom místico ou pura sorte, viu? Na verdade, o segredo está na mecânica do comportamento humano e em como a gente gerencia o nosso próprio estado mental. Hoje nós vamos desvendar alguns conceitos fundamentais da ciência da realização pessoal. Vamos mergulhar nessa? Para começar, a gente precisa entender aquela conexão profunda entre o nosso mundo interno e o mundo externo. Como Ralph Waldo Emerson resumiu perfeitamente nesta citação, o ancestral de toda ação é um pensamento. É bem por aí, né? Todo comportamento, toda emoção, todo resultado final começa lá no fundo, no nível muito sutil, o pensamento. Entender como moldar esses pensamentos é, sem dúvida, o primeiro e mais vital passo para assumir as rédeas de qualquer trajetória. E olha só o nosso roteiro de hoje. Vamos passar rapidinho por 5 pontos. Número 1, o significado do verdadeiro poder. 2, a dinâmica da comunicação. 3, o controle do nosso estado. 4, a fisiologia da excelência. E, por fim, o 5, o poder da congruência física. Então, começando aqui pela parte 1, o significado do verdadeiro poder. Vamos tentar desconstruir essa palavra que, convenhamos, muitas vezes carrega uma carga emocional bem pesada. Para muita gente, a palavra poder soa logo como manipulação, dominação, essas coisas negativas. Mas aqui a gente vai redefinir o poder como uma força puramente positiva. É literalmente a habilidade de agir de forma eficaz, de direcionar o próprio comportamento e produzir exatamente os resultados que se deseja. No fundo, é fazer a nossa mente trabalhar a nosso favor e não contra a gente, um verdadeiro divisor de águas. Seguindo para a parte 2, a dinâmica da comunicação. Afinal, o que é que impulsiona essa nossa capacidade de agir? É justamente o motor fundamental de toda a experiência humana. Nós estamos o tempo todo processando duas formas de comunicação. A externa é super óbvia, né? Palavras, nosso tom de voz, expressões faciais. Mas a comunicação interna, aquele diálogo silencioso, as imagens mentais e as sensações que a gente cultiva, essa é que realmente dita as regras do jogo. No fim das contas, a qualidade da nossa vida é simplesmente um reflexo direto da qualidade dessa nossa comunicação interna. Entrando na parte 3, o controle do nosso estado. Essa combinação exata entre o que comunicamos para dentro e para fora cria o nosso estado no momento presente. O nosso comportamento é sempre o resultado do estado em que a gente se encontra. Pensa bem, existem os estados capacitadores, tipo a confiança, a alegria, a força interior, e existem os estados paralisantes, como o medo, a confusão ou a ansiedade. Imagina só receber aquele e-mail super agressivo no trabalho. Se a gente responde no estado de irritação, bom, o desastre é quase certo, né? O grande lance da excelência é assumir o comando dessa nossa bateria interna de forma consciente, em vez de ser só mais uma vítima das circunstâncias. É como uma velha jukebox. As nossas mentes arquivam experiências e traumas como se fossem discos de vinil esperando a moeda cair. Quando o ambiente aperta um botãozinho específico, a música triste ou aquela de tensão começa a tocar no volume máximo. Mas olha que interessante, o gerenciamento de estado permite reprogramar essa máquina inteira. Se o botão do estresse for apertado, é super possível alterar a fiação lá dentro para que toque, ironicamente, um estado de foco total e muita calma. E agora, a parte 4. A fisiologia da excelência. A grande pergunta é: como mudar esses discos de forma instantânea? A ferramenta mais rápida não é só ficar pensando positivo, não. É usar o nosso próprio corpo. Dá uma olhada neste diagrama. Trata-se de um loop cibernético implacável. A nossa fisiologia, ou seja, postura, respiração, atenção muscular, está diretamente ligada às nossas representações internas, que são aquelas imagens e sons da nossa mente. Elas ficam ali se retroalimentando sem parar para gerar um estado que, por sua vez, produz um comportamento. Mudar a postura altera instantaneamente a mente, e vice-versa. É uma via de mão dupla constante. A ligação é inquebrável. Não existe mente, existe apenas corpo. Não existe corpo, existe apenas mente. É impossível ter uma emoção sem uma mudança correspondente no corpo. Quando a energia física despenca, a mente afunda junto. Por isso, a forma mais imediata de sair daquela paralisia chata é bem literal, sabe? Mudar o padrão de respiração, erguer a cabeça, adotar uma postura com vitalidade. O cérebro simplesmente não tem outra escolha a não ser seguir o comando do corpo.
E chegamos ao clímax da nossa análise, a parte 5, o poder da congruência física. Se a mente e o corpo formam um sistema só, o que acontece quando eles começam a enviar mensagens conflitantes entre si? É aqui que a mágica acontece e a informação vira influência pura. Presta muita atenção nisso. A congruência física, quando palavras, postura e ações dizem a mesma coisa, cria um gigantesco poder pessoal e influência. É o estado onde tudo está perfeitamente alinhado. Quando todo o nosso ser se compromete com uma única tarefa, a mensagem que a gente transmite se torna tão clara, tão inegável, que o ambiente ao redor não tem outra opção senão cooperar. É simplesmente incrível. Por outro lado, a gente tem o atrito da incongruência. Sabe aquela pessoa que diz, deixa comigo, mas fala com os ombros caídos e uma voz toda trêmula? O consciente até tenta aceitar o desafio, mas o corpo está ali, gritando dúvida aos quatro ventos. Dar a si mesmo mensagens contraditórias é uma forma subliminar de autossabotagem. É literalmente como puxar o freio de mão enquanto a gente tenta acelerar o carro. Um detalhezinho sutil, mas que destrói os resultados. Uma fisiologia hesitante é igualzinha a uma televisão antiga, cheia de estática, sabe? O cérebro recebe aquele sinal piscando, não consegue formar uma imagem limpa e simplesmente não sabe como agir. Já uma fisiologia unificada transmite em alta definição. É um sinal limpo, cortante, super decisivo. É como um general indo para a batalha com certeza absoluta. Com essa intenção unificada, a nossa ação se torna implacável. Mas atingir essa eficácia toda exige orquestrar uma verdadeira sinfonia. A gente está falando de alinhar palavras, tom de voz, respiração, postura e expressões faciais. Tudo precisa dançar no mesmo ritmo. Se o discurso é de liderança, a respiração precisa ser profunda, os gestos precisam ser amplos. Qualquer descompasso mínimo em um único elemento já quebra a magia da congruência e dilui completamente o impacto da nossa comunicação. E a melhor notícia de todas? A excelência sempre deixa pistas. A estratégia definitiva aqui é a modelagem. Ao replicar de forma intencional a postura e a respiração de alguém altamente eficaz, a gente ativa quase como um passe de mágica as mesmas vias neurológicas que essa pessoa utiliza. É como hackear o próprio cérebro. O corpo serve como uma ponte, um atalho mesmo, para acessar estados mentais de altíssima performance. Para encerrar essa nossa análise, fica uma reflexão bem provocativa. Ao observar os nossos resultados diários, vale muito a pena investigar aquela comunicação silenciosa que o nosso corpo transmite. Será que os sinais do corpo estão combinando perfeitamente com as palavras da boca? Existe um alinhamento total, gerando poder pessoal massivo? Ou será que a gente está emitindo um sinal com estática, sabotando o próprio potencial? A verdadeira mecânica da influência começa muito antes da primeira palavra. Ela começa na exata postura que a gente adota diante da vida. Fica o convite para pensarmos qual postura vamos adotar a partir de agora. Obrigada por acompanhar mais essa explosão com a gente e até a próxima!